Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui a nossa reflexão, nós vamos falar sobre o medo disfarçado. O medo disfarçado, né? É alguma coisa assim que eu sinto aquilo tá ali, mas eu mudo, né? Como o nome já diz, eu ponho um disfarce naquilo, uma máscara em cima disso. Nós temos isso muito presente na nossa vida. Porém, aquele ponto automático, né, que a gente vem conversando aqui há muito tempo, e você vai naquele automático, você não chega a perceber que você tem medo. Você não consegue observar, então você diz que é outra coisa. E ali a gente tem, eu não posso falar disso sem falar também, colocar ali, fazer uma junção com a modéstia. O que é modéstia? A modéstia é eu encarar aquilo de frente, realmente o que está acontecendo. Eu assumir aquilo que está acontecendo. Então eu olho para aquilo e falo, não, realmente isso aqui é uma verdade, assim, vamos ver o que vai resolver. Se eu errei, por exemplo, né? A gente não gosta de errar, então eu não, tá errado, como é que faz certo? Eu fiz errado? Fiz. Como é que eu vou fazer certo agora? E olhar para isso com um carinho legal. Então tem que ter a modéstia ali no meio. Mas o medo disfarçado, por exemplo, homem, né? O homem, ele não tem medo na cabeça. Então na cabeça eu brinco, né? Falo, o homem não tem medo, ele fica nervoso. Então, eu tô nervoso. Ele não tá nervoso, ele tá cagaço. Mas ele fala que ele ficou nervoso, tá preocupado. Ele não consegue, então é um medo disfarçado. Ele fala que ele está preocupado, que ele está nervoso, mas no fundo, do atrás, o que ele tem é medo. Ele fala, pô, tô com medo, acho que vai dar merda isso aqui. Ele não assume. Quando ele não assume, ele põe esse medo disfarçado. Na medida que eu ponho esse medo disfarçado, né, de preocupação, de nervoso, de qualquer outra coisa, eu não consigo lidar com a situação como ela é, da forma que tem que dar aquela atenção. Então eu vou disfarçando, ou seja, a solução também vem disfarçada daquilo, porque é como se fosse um problema, um outro tipo de problema. E na verdade não, só falta um pouquinho de modéstia para falar, olha, é assim que funciona. Muitas vezes a pessoa ela assume, ela fala, não, realmente eu estou com medo. Mas aí ela tem um medo disfarçado do que vão pensar, do que vão dizer, se descobrirem, como vai ser, não sei o que, para lá. Então ela vai para um caminho também da solução que não é um caminho muito bacana para onde ela possa resolver e tentar assumir e resolver mesmo, né? Aquilo que ela tem. Então parece algo assim complicado, você fala, nossa, mas é meio confuso, mas não é. Então, o medo disfarçado, porque como a gente não tem uma modéstia, eu estou sempre em prol do mundo, em prol do outro. E aí, muitas vezes, eu estou com medo aqui do que eu tenho que fazer na minha vida, aí eu me intrometo na vida do outro. Eu quero dar pitaco na vida do outro para ajudar o outro. Porque se eu colocar o outro para cima e dar uns conselhos e falar e e colocar, eu me sinto melhor. Mas na verdade aquele conselho que eu estou dando, né, o pitaco que eu estou dando ali na vida do outro, muitas vezes é para eu me sentir melhor. Não é verdadeiro, porque se aquilo ali, aquela mesma situação acontecer comigo, dificilmente eu vou ter a atitude que eu estou falando para a pessoa ter. Não é assim, gente? Observa, tem que ter humildade. Humildade é encarar de frente, tem que olhar e falar, não, realmente, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sou assim. Quando você coloca isso para você, essa verdade absoluta, você perde esse medo disfarçado. Você não precisa mais, vão pensar, vão dizer. Não, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Eu não vou ficar preocupado com o que os outros vão pensar, eu não vou ser o lindo, a linda para todo mundo. Eu não vou tentar ser o bonitão, o bacanão pro povo. Olha, não é não. Imagina, mas que isso? Vai falar não lá? É a mãe, é o benê, é o filho, é o chefe, não sei o que, ué. O medo disfarçado, né? Falei o chefe dentro do trabalho. O chefe às vezes vem, fala uma coisa tal, as pessoas têm medo de questionar, ou de discutir, ou de perguntar o porquê daquilo. Mas é o chefe, e daí?
Quantas pessoas eu vi correndo com um papelzinho na mão para lá e para cá, ensaiando para entrar na sala do chefe para falar alguma coisa ou para levar algum tipo de documento que acabou esquecendo, né? E ter que refazer aquilo ali e com cagaço de entrar lá. Porque não, ai, ele tá bravo, nervoso, ele não quer, só quer uma vez por dia. Pô, mas e aí, como é que faz? E aí traz um sofrimento para dentro de você horroroso. Por quê? Porque tem um medo disfarçado de preocupação, um medo disfarçado de contentamento, né? Um medo disfarçado muitas vezes do que os outros vão pensar. E ali a gente vai se enganando, se enrolando. Então você veja, ninguém é igual a ninguém. Na natureza nada se repete, você não vai achar nada igual na natureza. Você vai achar, isso é um outro, né, um outro detalhe. Não, mas tem um monte de coisa igual. Não, não tem. São parecidos. Uma planta não é igual. Você pega uma roseira aqui, ela não é igual àquela lá. Se você pega uma folha, ela não é igual ao resto das folhas da árvore. Se você pôr um microscópio ali e olhar os detalhes, você vai ver que todas elas, você não acha um grão na areia da praia igual ao outro. Daí você já começa a imaginar a quantidade, né, a qualidade que tem esse universo. A diversidade que nós temos aqui. Então ninguém é igual, nós somos parecidos uns com os outros, mas nós não somos iguais. Mas a gente joga isso tudo numa coisa, é tudo igual. E faz da igualdade uma verdade, quando não é. Então você foi criado numa família, né? E aí você tem aqueles valores, você tem a tua personalidade, você é de um jeito. E aí, para você aquilo é muito normal. Então tem gente que gosta de você, pessoas que vão gostar de você justamente pelo aquilo que você é, por essas situações todas suas. E também no mesmo ambiente, muitas vezes, né, no mesmo contexto, vão ter gente, né, vão existir pessoas que vão detestar você justamente por isso. Ué, mas e aí? né? Me amam por causa disso e também me odeiam por causa disso? É, justamente porque são pessoas diferentes, situações diferentes. Isso a gente remete ao quê? Ao bem, por exemplo. Você vem de uma família que foi originado. Você vai originar uma nova família. Só que lá também foi originado por uma família que vai originar outra família com você. Então os conceitos são diferentes. Quantas pessoas eu vejo em complicado, enrolado, porque as famílias estão se metendo? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ir aqui, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê, porque minha sogra e tal. E você deixa de viver o relacionamento bacana com a pessoa que você está por conta das famílias. Porque a mãe dela, o pai dela, minha mãe, o meu pai. Mas e vocês? E aí vira uma obrigação, vira uma situação. E aí a gente sempre puxa para o lado nosso, para o lado do outro. E ali vocês se perdem no relacionamento. Isso é o quê? Isso é um medo disfarçado. E aí eu vou discutir muitas vezes com o Benê, porque eu não quero dizer não para minha família. Porque minha família quer, porque quer, porque quer, e você não tem uma postura dentro da tua vida para saber o que você realmente quer, para fazer as coisas que você quer. E continuando no bem, ainda muitas vezes você não quer uma situação ali dentro, mas você se coloca porque você acha que tem que agradar o outro. Isso é um medo disfarçado. Ciúme é um medo disfarçado. São as minhas inseguranças que eu projeto no outro. Porque senão, sempre o senão vem uma desgraceira. Você tem que fazer isso porque senão, tem que ser assim porque senão, se você não estudar porque senão. E ali o senão vai sempre colocando você em xeque, mas em xeque com medo. Um medo disfarçado. Existem, assim, milhões de exemplos que eu posso fazer isso para você. Que eu posso trazer para que você entenda. Mas eu acho que ficou bem claro aqui o que é um medo disfarçado. Então, por exemplo, eu tenho o filho na escola, então meus filhos estão na escola. Aí meus filhos estão, né, dando aquela derrapada, aquela escorregada. Aí os pais vão lá e fazer o quê? Muitas vezes fazem a tarefa do filho. Para quê? Para que o filho
Tire uma boa nota lá para que o filho não repita de ano. Mas o que é o fato de repetir de ano? Não, mas é porque não pode repetir, porque não pode repetir. Mas qual é o problema, a gente, repetir de ano? Pensa bem. Ah, mas vai atrasar a vida, vai atrasar o quê? Eu acho que vai mais atrasar a vida se a pessoa passar de ano sem entender, sem saber o que está fazendo. Colando ou alguém fazendo para ela, né? Então, qual que é um medo disfarçado ali? O medo não é que a criança vai atrasar, vai ficar para trás, essas coisas que ele fala. O medo disfarçado ali é do que os outros vão pensar. Seu filho é burro, hein? Nossa, de novo. 5, 6 anos a mesma série, repetindo, nossa, ele não é burro, né? Não pode falar que é meu filho, minha filha, burra, de jeito nenhum. Não pode. Então isso é um medo disfarçado. A menina lá, quando ia ficar grávida, né? Não pode ficar grávida, não pode ficar grávida, porque não sei o quê, tem que casar, tem que casar. Por que tem que casar? Porque se engravidar sem casar, já viu, né? Então aí vê o rótulo da misa lá, não presta, piranha, vagabunda, não sei o quê, aquelas besteiras todas que o pessoal fala e acabam com a pessoa. Então o medo em si não era da gravidez, mas sim do que vão dizer, olha, vocês não foram bons pais. Olha lá o que sua filha aprontou. Já para o outro lado, para o menino não tinha problema, né? Não, meu filho é assim, é homem, né? Então tem ali é um preconceito, né, disfarçado. Então dá para fazer uma outra reflexão com isso. E você vai entendendo como é que a coisa ela funciona. O que está atrás do atrás do atrás? É sempre um medo disfarçado. Você quer ver uma coisa que aqui, principalmente no Brasil, é muito forte isso, é o de que você não pode, né, valorizar o que você é. Aí você fala assim, não, porque eu sou modesto, né? Isso aí não é modéstia, isso aí é a falsa modéstia. Né? Nossa, Jorge, você foi muito bom. Ah, não, não, imagina, imagina. Não, graças a Deus, né? Imagina, imagina, não é isso não. Então, quer dizer, não, você não põe o valor para o que você é. Então, se você chega e falar, olha, eu sou muito bom no que eu faço, pronto. Metido, né? Ele se acha. Nossa, como ele se acha. Mas não é se acha, gente, é um fato. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. Não é se acha. Mas porque também, porque isso aquilo, começa a pôr defeito, começa a achar problemas, não consegue reconhecer aquilo na pessoa. É claro, você vai endeusar também, nossa, porque é extra acidental, é muito. Tá? Não, não, menos, menos. Não, não precisa disso tudo. Não é nada de excepcional. É um ser humano comum e usando as suas atividades, a sua inteligência. Beleza, tá tudo bem. Nossa, o menino decorou um livro, em 5 minutos ele decora um livro inteiro. Tá, legal, é um talento dele, mas não tem nada de excepcional. Mas você reconhece que tem um talento ali. O brasileiro não reconhece. O brasileiro reconhecer o talento é metido, é arrogante. Porque nada para mais e nada para menos. Porque se você acha que é uma pessoa muito assim, top, foda do momento, você se rebaixa. Você cai na ilusão. Ninguém é super demais e nem super de menos. Cada um tem os seus talentos, né? Tem a sua inteligência, tem o teu momento atual. Então não tem nada, nada, nada de esse fenômeno, né? Essa palavra é colocar ter jogador de futebol hoje um fenômeno. As pessoas não sabem o que é fenômeno. A pessoa tem um talento, joga bem, faz uma coisa legal, uma jogada, olha, um excelente jogador. Eu reconheço o talento dele, mas ele não é um deus do futebol. Aí fica por anos e anos eternizado naquilo. É um bom jogador, como vão surgindo outros bons jogadores todo dia, o tempo todo. E você reconhece aquele que sabe fazer, que faz, e aquele que não tem todo esse talento. Então ele se destaca ali. É um reconhecimento, é um fato daquilo. Mas também eu não preciso chorar quando eu vejo o cara ajoelhar, né? Então é ali que a gente não consegue separar isso. E aí, se você chega aqui e fala, não, eu sou muito bom no que eu faço, as pessoas falam que você é metido, que você é arrogante, que você se acha, quando na verdade aquilo é um fato. Então, o que está ali atrás? Um medo disfarçado. Então, eu tenho que rebaixar o outro para que eu me sinta melhor. Porque como eu não fiz, como eu não faço, porque eu me comparei, então para eu não ficar muito por baixo, eu começo a rebaixar
tendo a minha certeza, a minha razão. Não, a pessoa é. Olha, eu sei o que eu sou, até pelo que eu faço, pelo que eu conquisto, né? Por as coisas que eu tenho. E conquista não é só dinheiro. Não é simplesmente você ter dinheiro, não, é rico, é muito rico, então é uma pessoa talentosa. Não. Nem sempre é assim que funciona a coisa. Então, o reconhecimento através das tuas conquistas que você fez com você, não pelo que você tem, pelo que você construiu. Porque isso aí eu posso fazer também de várias maneiras. Então, é uma coisa que você precisa parar um pouquinho e refletir a respeito do que acontece aí dentro. Quais são os medos disfarçados que você tem? Não, eu não vou ali falar com aquela pessoa porque vão pensar. Pô, mas pera lá, vão pensar o quê? Não, eu sou um cara casado, de repente eu tô conversando com uma outra mulher lá, aí que minha mulher vê, vai pensar o quê? Porra, olha aí, vai pensar o quê? Como vai pensar o quê? Então aí surge o que já falamos aqui, o ciúme, o medo, né? Uma arrogância de situações. E a gente vai se prendendo nesses medos, que são os medos disfarçados. Aqui tem campo para a gente falar aí, ó, durante muito tempo a respeito disso. Mas eu acho que já ficou bem claro para você poder entender e começar a trabalhar, ter a humildade de olhar isso e começar a transformar isso dentro de você. Não queira transformar isso de hoje para amanhã. É um processo. Quando você vê uma pessoa de sucesso, o sucesso ele vem de suceder, de sucessão. Então é um dia depois do outro. Você vai aprendendo, vai entendendo, vai se colocando e aí você passa de ano. Por isso que chama de escola. Escola da vida, né, que as pessoas falam. Então você vai aprendendo aquilo. A gente precisa aprender a pensar novamente, a gente precisa aprender a cuidar da gente, a gente precisa aprender a tirar esse conceito, preconceito de dentro da gente, para que nós possamos ter a nossa opinião sem ter a nossa opinião com influência do mundo externo. Você sempre vai ter uma decisão em detrimento daquilo que você viveu. Só que o que você viveu é uma experiência sua. Quando você vem jogar isso para mim, isso não serve para mim. Porque como eu falei aqui agora há pouco nessa reflexão, você tem coisas que as pessoas vão amar por você ter isso ou por ser assim. E outros, pelo mesmo motivo, vão te odiar. Então isso não é referência. A referência essa é tua, é para você, mas isso não cabe ao mundo. Porque as experiências que você teve, as outras pessoas não tiveram. Ela pode ter tido um problema no relacionamento como você teve, mas ela viu com outros olhos, não foi o seu. Então a tua experiência, quando você fala, não é assim, porque eu vi, eu vivi, é assim, eu fiz assim, deu certo, você tem que fazer assim, não vai funcionar. Então a pessoa ela tem que aprender a ter o discernimento, tirar o medo disfarçado que ela tem do que ela está te contando para que ela possa resolver isso. Ter a tua opinião própria e tomar as tuas decisões. Esse é o sentido dessa nossa reflexão de hoje. Então, observe o medo disfarçado que você tem aí na tua vida. Um grande beijo a todos, uma boa reflexão e até o nosso próximo áudio.